Doutor Paulo Henrique Pinheiro, o que o senhor achou dessa história toda? Assim, uma opinião técnica. Dentro de uma opinião técnica, eu particularmente tive a oportunidade também de ler o voto do relator, o voto também do voto divergente, que foi o que prevaleceu na decisão. Eu particularmente, foi uma decisão totalmente inesperada, entendo que não era motivo para anulação da partida. As provas que foram produzidas, elas não foram suficientes, no meu entender, para que gerasse essa anulação, que é um dos procedimentos mais graves que tem dentro de uma partida de futebol. A decisão do árbitro, mesmo que errônea, o que nem era o caso, ela deve ser sempre prestigiada pela regra 5 da modalidade. É um precedente extremamente perigoso para a modalidade esportiva. Isso, com toda certeza, vai fazer com que aumente muito esses procedimentos de impugnação de partida e que possivelmente podem gerar alguns entraves em outras competições, a nível regional e até nacional. Penso que a decisão não foi acertada, porém não acredito numa reversão dela. E o senhor fala isso baseado em quê? Que não acredita na reversão? Eu não acredito porque o direito, ele tem algumas formas e procedimentos que devem ser sempre observados. Como o procedimento da impugnação de partida, ele é obrigatório ser julgado em grau originário e único pelo STJD, pelo Pleno, ele foi julgado. Naquela ocasião, tinham 6 auditores que vamos colocar que seriam os titulares. Certo. Hoje a Aparecidense, ela entra com a medida inominada e fala, olha, os outros 2 auditores que foram convocados, eles não podiam ter participado, então o julgamento é nulo. Só que se realmente essa nulidade houvesse, aqueles 6 auditores que já participaram da primeira sessão, eles já deveriam, e é obrigatório, é um dever de ofício do julgador, no caso o auditor, ter levantado aquela situação. Então eu não creio que agora, depois de um outro julgamento, eles vão falar, realmente eu deveria ter reconhecido naquele momento. Isso viola um princípio básico do direito também, que é a segurança jurídica. E todo auditor que, no caso, exerce a função de julgador, ele deve conhecer o direito. Então, os 6 que lá estavam participando enquanto auditores titulares, nós temos a presunção que eles conheciam a regra. Se ela não foi levantada no momento oportuno pela defesa, aquele momento processual passou. Então, eu particularmente entendo que se houver uma volta para trás em relação à medida inominada, vai ser outro erro técnico gravíssimo. Já teve um não acolhimento do pedido da Aparecidense. Isso. Para que o julgamento fosse anulado. Né? A situação agora, a Aparecidense recorreu, né? Não, na verdade, aquilo lá é o julgamento da liminar. É um pedido liminar que foi... Teve liminar. Que foi feito um pedido liminar dentro da cautelar inominada, que é o nome técnico que se dá a esse instrumento processual. E vai para o presidente. O próprio presidente falou, olha, indefira liminar. Agora vai ser julgado o mérito. Vai ser julgado se de fato... E é na mesma Câmara, no Pleno? No Pleno. Pelos mesmos auditores? Pelos mesmos auditores, composto pelos outros 3 que faltaram à primeira sessão. Que aí é a esperança da Aparecidense. Mas os outros 6 já participaram. Entende? Mas a Aparecidense, ela conta. Eu já tenho 4 votos que podem votar de forma igual. Os outros 3 novos, um deles não podem divergir dos votos. Mas, na verdade, o que se vai analisar lá não é uma volta ao mérito da questão. O que vai ter que se analisar a validade ou não daqueles 2 auditores que foram convocados. É uma questão totalmente processual. E aí, como nessa primeira, os 6 já participaram e não levantaram nulidade nenhuma, eu não creio... Eles não poderão votar agora. Seria de uma incongruência sem tamanho. Além da justiça comum, que é vedado para clubes de futebol recorrerem, a Aparecidense, se quiser levar adiante dentro do esporte, poderia levar um tribunal arbitral, por exemplo? Pode recorrer, se for o caso, para a Corte Arbitral do Esporte, né, em Lausanne, na Suíça. Só que é um procedimento extremamente caro, demorado, e acredito que não vai ter êxito lá também.
Porém, é um direito que lhe assiste, se o STJD assim mantiver. E a CBF está na dela. Até agora ela não marcou o jogo, ela vai esperar esgotar todas as instâncias. Eu acredito que tão logo o STJD julgue o mérito dessa cautelar inominada, eles marquem o jogo. Duas questões. Justiça comum não pode. Não, justiça comum. Na verdade, a Constituição brasileira, ela permite que após esgotadas as instâncias da justiça esportiva, você leve para a justiça comum. Porém, dentro do próprio estatuto da FIFA, que é recepcionado também pelo da CBF, você é vedado levar essas questões referentes à disciplina e competição desportiva para a justiça comum. Se levar, você vai ser apenado, pode inclusive ser desfiliado da sua confederação, sofrer sanções gravíssimas. Então, essa possibilidade ela não há no meio esportivo. A se confirmar a anulação da partida, o que pode acontecer com o trio de arbitragem com o delegado da partida, Adalberto Greco? Com toda certeza, a ser confirmada essa decisão, a Procuradoria da Justiça Desportiva ela vai oferecer denúncia em desfavor do quarteto de arbitragem, o quarto árbitro também vai entrar nessa, e do delegado da partida. E possivelmente podem ser apenados com a pena de suspensão por prazo de um tempo considerável. Dr. Paulo Henrique Pinheiro segue aqui com a gente, ótimas explicações, e o pessoal interessado nesse assunto Aparecidense Ponte Preta já está bem informado, ligado em tudo.